Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lara, eu sou do Colégio Embraer, uma das professoras aqui do cursinho Voe Alto, e hoje vou falar um pouco para vocês sobre hidrografias. Espero que vocês possam entender essa aula, que a explicação fique boa. Façam anotações durante a aula ou da forma que vocês conseguem estudar melhor. E é isso. Para a gente começar a falar sobre hidrografia e entrar em conceitos um pouco mais complicados, a gente primeiro tem que falar sobre a água e o ciclo dela. O ciclo da água é um ciclo biogeoquímico. Falando assim, parece um pouco difícil, mas a gente volta naquele conteúdo que você provavelmente viu quando você era mais novo, sobre o ciclo que a água faz no meio físico. Basicamente, para que esse ciclo aconteça, a gente precisa da luz solar, para que a água possa evaporar. Mas calma, vamos devagar. Bom, pensando que você tem uma água ali num rio, essa água tá passando ali. Num dia de muito sol, com a luz solar esquentando essa água começa a evaporar. A partir do momento que essa água evapora, ela vai para o céu e acontece que formam as nuvens, que são pequenas gotículas de água. A partir do momento em que essas gotículas elas ficam muito carregadas, essas nuvens elas ficam muito carregadas, ocorre a precipitação, que é a chuva. E quando a chuva ocorre, essa água volta para o meio físico e assim, conforme um dia novo ensolarado, vai acontecer a mesma coisa. E esse é o ciclo da água. Então ele basicamente ele vai girando. Vou pôr uma foto aqui para vocês de que é o que a gente já viu ali quando a gente era mais novo. Mas bom, falando como eu falei para você sobre um riozinho, a gente tem que entender que não existe aquele rio é o mesmo que o outro rio. Os rios eles têm tipos de rios diferentes. Então, basicamente, o rio ele é um curso de água e drenagem, né? Então isso e eles são feitos de água doce, tá, gente? Pra gente conseguir fazer essa diferença. Rios são sempre rios de água doce, tá? Mas vamos lá. Os rios, eles têm diferentes tipos, então eles podem ser diferentes formas, e eles, dentro dessas formas de rio, a gente tem outros subtipos. Vocês vão entendendo. A gente tem a forma do escorramento da água, então eles são diferentes escorrendo água, a forma do relevo e o tipo de água, mas vamos com calma. Primeiramente, falando sobre o escorramento de água. Primeiro, a gente tem os rios intermitentes. O que são rios intermitentes? Eles ocorrem apenas em um período do ano, geralmente em lugares com muita variação climática. Então, por exemplo, um lugar muito frio. Na época do inverno, os rios eles podem congelar, mas numa época de calor, esses rios descongelam. Esses rios se descongelam. A gente pode lembrar mais ou menos do Estreito de Bering, que entra numa aula de história, mas que fica lá entre a América e a Rússia, que a gente acreditava que os primeiros homens da sociedade eles conseguiram vir para a América através do Estreito de Bering. Basicamente isso. No inverno tudo vira gelo, mas no verão, única época do ano, existe uma única época do ano que ali sim é água. Basicamente isso, vamos pensar assim. Bom, também temos os rios perenes, que ele ocorrem durante o ano inteiro sem interrupção. Então, tipo assim, pode ser que um tempo ele esteja mais cheio, um tempo ele esteja mais vazio, mas eles vão ocorrer durante o ano inteiro. E temos os rios efêmeros. Eles se manifestam em apenas ocasiões de grandes chuvas. Então, quando ocorre uma grande chuva, esse rio ele se manifesta. Bem básico, bem facinho. Agora vamos para formas de relevo. A gente tem as duas formas de relevo. O relevo de planalto, que são áreas de relevo mais acentuados, né? Então fica meio autoexplicativo. E vou dar um spoiler sobre o que a gente ainda vai falar nessa videoaula. A gente entende ele como um relevo de planalto quando existe uma diferença no nível altimétrico, então assim, dentre a sua nascente e a sua foz. Nascente, vocês devem saber que é onde o rio nasce, onde ele começa, e a foz é onde ele termina, onde ele deságua. E os rios de planície, eles são rios mais devagares. É legal vocês saberem que rios de planalto são rios com um fluxo acentuado, tá? Então, um fluxo forte. Rios de planície são rios de curso mais regular e mais devagar, certo? Beleza. E agora, os tipos de água.
A gente tem os 3 tipos de água: rios de água clara, rios de águas brancas e rios de águas pretas. Rios de água clara, eles são considerados mais puros e são aqueles rios de águas azuis, aqueles que a gente olha e dá vontade até de nadar. A gente tem os rios de água branca, que por conta de alguns sedimentos trazem uma cor esbranquiçada para os rios. E nós temos os rios de águas pretas, que são sedimentos que acabam sendo rios que têm mais sedimentos de reações químicas, que acabam tendo mais materiais orgânicos, por isso que também vão ter águas ácidas. Beleza? Bom, entrando para mais um dos assuntos que a gente vai falar sobre hidrografias, a gente fala sobre as bacias hidrográficas. Bacias hidrográficas, elas são áreas delimitadas por um relevo e que formam um rio principal e seus afluentes. Eu vou pôr aqui para vocês uma fotinha, porque quando eu for explicando, lembrem dessa foto para vocês irem entendendo cada uma dos componentes de uma bacia hidrográfica. Bom, primeiramente, a gente tem que saber que a bacia hidrográfica, ela tem um rio principal. O rio principal, vamos pensar que é tipo uma raiz. Então, ela vai ser uma raiz principal. Então, é onde vai ter a nascente desse rio principal. E esse é o rio onde ele vai ser maior. Ele vai ser a coisa principal ali da nossa bacia. Geralmente, o rio principal ele é importante porque ele pode ser usado para transporte. E então, não só de pessoas, tá, gente? Mas transporte de carga, navio e etc. A gente tem os afluentes. Os afluentes são ramificações, vamos dizer assim, mas não que eles saem do rio principal. Eles se encontram no rio principal e eles alimentam esse rio principal. São menores, geralmente. E quando em bacias hidrográficas muito grandes, a gente vai ter afluentes tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do rio. Tá? Então, geralmente não é um afluente só, você vai ter mais de afluentes em bacias hidrográficas muito grandes. O subafluente é o que está ligado ao afluente, que alimenta o afluente. Então, pensando em uma raiz, a gente tem o rio principal, raiz principal, subafluentes, raízes que estão indo de encontro com a raiz principal, e subafluentes são os que estão indo de encontro com essas raízes que estão indo de encontro à raiz principal. Deu para entender? Então, elas basicamente vão alimentar os afluentes que vão alimentar o rio principal. Geralmente, esses subafluentes, eles são a nascente do rio, tá? O divisor de águas é basicamente um delimitador, então ele vai delimitar o rio principal, fica na parte mais alta do relevo. Então, basicamente, ele também separa as águas que escorrem de um lado para o outro. Eu espero que a gravação não fique ruim, porque o microfone tá meio batendo, mas tá tudo bem. A várzea, elas são basicamente, em épocas de cheia, a área onde aguenta quando a água transborda. Então, quando a água transbordar, ela vai segurar essa água. Essa é a várzea. E a foz é o lugar onde o rio deságua, basicamente, tá? Pode ser rio, lago ou mar. A gente tem alguns tipos de bacia, tá? A gente tem a bacia endorreica, exorreica e a criptorreica. Endorreica é onde ela deságua em um mar ou lago fechado. Exorreica é onde as águas são levadas a mar aberto, tá? Então ela vai desaguar em mar aberto. A reica, elas são águas que desaparecem, então a bacia ela vai desaparecer, ela pode ou ir para outros cursos, ou enfim, ela pode seguir outro lugar e etc. E nós temos a criptorreica, que são onde ela alimenta áreas subterrâneas. Então ela pode alimentar uma caverna, uma infiltração e etc. Agora, a gente vai falar um pouco sobre as bacias hidrográficas brasileiras. Bom, primeiro que a gente tem que falar é a bacia amazônica. Bacia amazônica é a maior bacia que a gente tem no mundo, até porque seu rio principal é o rio Amazonas, o maior rio do mundo. E isso é legal vocês saberem. Ela banha outros 6 países, de tão grande que a bacia amazônica é. Não vou explicar muito de onde ela fica, porque o nome dela é meio autoexplicativo. Mas, no fim, depois que eu terminar de explicar todas elas, eu vou deixar pra vocês uma fotinha que vai ajudar vocês a lembrar. Ah, não, vou por agora, ó. É essa aqui, em cima da minha mão, gente. Tirem print, isso aqui é bem importante pra vocês entenderem aonde cada bacia fica, tá? Bom, a gente tem a bacia do Tocantins-Araguaia, onde os principais rios são o Araguaia, que é um afluente, e o Tocantins, que é o rio principal. Ela ocupa 9% do território brasileiro e ela passa pelos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Pará, Maranhão e Distrito Federal. Então ela é bem grande, a gente olha para todo lugar que ela passa.
A Bacia do São Francisco, faz parte de 8% do território brasileiro. E mesmo que 8% pareça pouco, gente, é 8% do território brasileiro. É muita coisa, o território brasileiro é muito extenso. Basicamente, ela vai em direção ao Nordeste, só que ela nasce no Rio São Francisco, em Minas Gerais, tá? Não, seu rio principal é o Rio São Francisco, mas ela nasce em Minas Gerais e vai em direção ao Nordeste, perdão, gente. E ela passa pelos estados da Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e ela banha ainda Goiás e Distrito Federal. A gente tem a Bacia Platina, que ela ocupa os rios Paraná, Paraguai. Ela é ocupada, né, pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. E ela tem como foz ainda o Rio Prata do Uruguai. Bacia do Paraná, ela é uma bacia muito importante. Ela é ocupada em áreas de planalto. E como eu expliquei para vocês, áreas de planalto têm um fluxo um pouco mais forte. E por que ela é tão importante? Ela é muito importante para a economia brasileira. Porque ela porque nela fica localizada a usina de Itaipu, que é a maior usina hidrelétrica que a gente tem aqui no Brasil, além da hidroelétrica, da hidrovia do Tietê-Paraná. E ela passa por Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. E a Bacia do Uruguai, que o seu rio principal é o rio Uruguai, só que ela nasce no Rio de Canoas e Pelotas. E ela faz divisão entre os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E ainda a fronteira da Argentina e Brasil. Bom, gente, antes da gente acabar, as 3 últimas bacias que eu tenho para falar para vocês são bacias que não têm um rio principal. Mas, em 2009, se eu não estiver enganada, foram também consideradas como bacias hidrográficas brasileiras. A gente tem a bacia do Atlântico Sul-Nordeste, que são rios que desaguam no Atlântico. Todos eles vão desaguar no Atlântico, tá, gente? E eles são um trecho que faz da foz do rio Tocantins até a foz do rio São Francisco. Bacia do Sul-Nordeste. Bacia do Atlântico Sul-Leste é formada pelos rios que banham os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Sergipe. E elas são destacadas os rios Doce e Paraíba do Sul. E o Atlântico Sul-Sudeste percorre os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo e parte do Uruguai. E a gente pode destacar os rios Jacuí, Taquari e Ribeira do Uguape e seus afluentes. Tive um pequeno probleminha, mas tá tudo bem. Bom, gente, então essa foi a videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que possam ter feito suas anotações. Se vocês conseguirem, tirem print das imagens que eu coloquei pra vocês. São imagens que podem ajudar vocês também a estudar. É isso, espero que tenham gostado. Um beijo e quero ver vocês voando muito alto, hein? Tchau, tchau!